Talvez hoje você tenha acordado esperando que algo já tivesse mudado. Uma resposta, um sinal, um alívio, mas nada mudou. A oração foi feita, a esperança foi colocada diante de Deus. E ainda assim, o cenário parece exatamente o mesmo. E isso cansa, isso confunde, isso dói. Mas existe uma fé que não depende do que os olhos veem. Existe uma fé que se sustenta apenas na palavra que Deus já liberou. Na Bíblia, há um homem que entendeu isso de uma forma profunda. Ele não era profeta, não era discípulo, nem fazia parte do povo de Israel. Era um centurião romano, um homem de autoridade, acostumado a dar ordens e ser obedecido. Mas naquele momento, toda a sua posição não podia resolver o que realmente importava. Seu servo estava gravemente doente, e nada que ele possuía era suficiente para mudar aquela realidade. Então ele fez algo diferente. Ele foi até Jesus. Em Mateus 8:5-13, a Bíblia nos conta que, ao se aproximar do Senhor, ele disse: Senhor, o meu servo está em casa paralisado, sofrendo terrivelmente. Jesus respondeu que iria até lá curá-lo. Mas a resposta daquele homem revelou um nível de fé que surpreendeu o próprio Cristo. E é sobre essa fé, que não exige ver para crer, que esta mensagem vai falar com você hoje. Ele disse algo que mudou tudo. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Aquela frase revelou algo poderoso. Aquele homem entendia autoridade. Ele explicou: assim como ele dava ordens e elas eram obedecidas, Jesus também tinha autoridade sobre a doença, sobre a distância e sobre qualquer circunstância. Ele não precisava que Jesus fosse até a sua casa, não precisava de toque, não precisava de um sinal visível. Ele confiava que uma única palavra de Jesus era suficiente. Quando Jesus ouviu isso, a Bíblia diz que ele ficou maravilhado e declarou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. E então Jesus disse algo simples, mas definitivo: vai e seja feito conforme creste. Naquele mesmo instante, o servo foi curado. Perceba isso. A cura aconteceu antes que o centurião visse qualquer mudança. Ela aconteceu no momento em que ele confiou mais na palavra de Jesus do que no que seus olhos podiam confirmar. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que descansa na palavra liberada, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Você orou, você creu, mas ainda não viu. E isso te faz perguntar se Deus realmente ouviu. Antes de seguirmos, eu quero te pedir uma coisa simples, mas importante. Se esta mensagem já está falando com você, se você sente que Deus está usando este conteúdo para alcançar o seu coração, confere agora se você já está inscrito aqui no canal. É isso que permite que você continue recebendo orações e mensagens como esta. Se ainda não estiver inscrito, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho. Agora, vamos entender por que essa fé funciona. A fé do centurião nos ensina algo que muitos ignoram. Fé verdadeira não é sentir segurança, é escolher confiar mesmo quando o coração ainda está inquieto. Jesus disse em João 20:29, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa palavra não foi apenas para Tomé, ela é para mim e para você, porque muitas vezes queremos primeiro ver para depois descansar. Queremos a resposta antes da confiança. Queremos a porta aberta antes de dar o passo. Mas a fé funciona ao contrário. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
A fé se firma no que Deus disse, não no que a situação mostra. Em 2 Coríntios 5:7, a palavra nos lembra: porque andamos por fé e não por vista. Talvez hoje você esteja como os discípulos no meio da tempestade. Eles conheciam Jesus, andavam com ele, mas, quando o vento aumentou, o medo falou mais alto. Em Mateus 8:26, Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? O problema não era a tempestade, era onde eles estavam colocando o foco. Quando o medo ocupa o centro, a fé perde voz. Mas quando a palavra ocupa o centro, o medo se cala. E é por isso que Romanos 10:17 nos ensina: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer uma fé que permaneça, você precisa ouvir a voz de Deus acima de tudo. E agora, juntos, nós vamos falar com Ele. Senhor Jesus, agora nós nos colocamos diante de Ti. A Tua palavra diz, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Tu existes e que recompensas aqueles que Te buscam. Senhor, muitas vezes nós cremos, mas ainda lutamos contra a dúvida, cremos com a boca, mas o coração ainda treme diante das circunstâncias. Por isso, hoje eu te peço, fortalece a nossa fé. Quando os nossos olhos não enxergarem saída, lembra-nos da tua fidelidade. Quando o medo tentar dominar os pensamentos, faz a tua palavra falar mais alto. Ensina-nos a confiar em ti mais do que confiamos no que sentimos. Ensina-nos a descansar não no que vemos, mas no que tu já declaraste. Tu disseste em 2 Coríntios 5:7 que andamos por fé e não por vista. Então, nos ajuda a viver dessa forma. Que a tua palavra crie raízes profundas em nosso coração. Que cada promessa se torne mais real do que qualquer notícia, mais forte do que qualquer diagnóstico, mais verdadeira do que qualquer medo. Nós escolhemos crer, mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo, porque sabemos que uma única palavra tua é suficiente para mudar qualquer história. Espírito Santo, nós te pedimos agora que alinhes os nossos pensamentos com a verdade da palavra de Deus. Quando a ansiedade tentar nos dominar, lembra-nos do que está escrito em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Senhor, nós recebemos essa paz, uma paz que não depende de explicações, uma paz que permanece mesmo quando a resposta ainda não chegou. Ajuda-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, como está escrito em 1 Pedro 5:7, sabendo que tu cuidas de nós. Quando a mente quiser voltar para a preocupação, ensina-nos a voltar para a oração. Quando o coração quiser se desesperar, ensina-nos a lembrar das promessas. Nós declaramos que não viveremos guiados pelo medo, não viveremos reféns das circunstâncias. Escolhemos confiar na tua palavra. Mesmo quando o processo é lento, mesmo quando o silêncio parece longo, sabemos que tu estás agindo, porque tu nunca falhas, nunca te atrasas e nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Permanece conosco, Senhor. Fortalece-nos por dentro, até que o exterior também reflita aquilo que já está sendo construído pela fé. Senhor Jesus, nós nos apegamos à tua promessa em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem tranquilos. Ensina-nos a descansar nessa verdade, a não tentar resolver tudo com a nossa própria força, a não lutar batalhas que já estão nas tuas mãos. Ajuda-nos a lembrar de tudo o que tu já fizeste, das portas que se abriram quando não havia saída, das tempestades que tu acalmaste.
dos momentos em que fomos sustentados quando não tínhamos mais forças. Tua palavra diz, em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós escolhemos crer nisso profundamente. Escolhemos andar como filhos amparados, não como pessoas abandonadas. Que a nossa fé cresça a cada dia, que confiemos em Ti de todo o coração e não nos apoiemos no nosso próprio entendimento. Nós entregamos os nossos caminhos a Ti. Pedimos que endireites os nossos passos e fortaleças a nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam sobre a sua vida, hoje e sempre.